Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Muito bom nós podermos estar reunidos aqui novamente para estar cultuando a nosso Deus. Hoje, nosso pastor ele está ausente, como os irmãos podem perceber. O conselho concedeu alguns dias de férias para o pastor, está podendo descansar esse finalzinho de julho. Então, ele e a Cléia estão gozando desse período de férias. Então, nós vamos continuar aqui cultuando e adorando o nome do Senhor. Queria que os irmãos se colocassem de pé, nós vamos fazer uma oração para iniciar o nosso culto. Oremos. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa rica e especial oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar o Teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque durante toda essa semana o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos manteve seguros, ó Pai. E nós estamos aqui nessa noite dispostos a cultuar o Teu nome, ó Pai. Por isso, ó Deus, receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor. Desde já nós reconhecemos a nossa pequenez em detrimento da Tua grandiosidade, ó Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o Senhor é quem nos fez e nos fez para o louvor da Tua glória. Mas o Senhor não só nos criou, como o Senhor também, ó Deus, através da Tua providência, o Senhor tem cuidado de nós. Então, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos capacite a Te cultuar nessa noite, para que somente o Teu nome, o nome do Teu Filho Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, seja exaltado nessa noite. Só o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Receba o nosso louvor, ó Pai. Receba a nossa adoração. Em nome do Teu Filho Jesus, é no poder do Teu Espírito que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Salmo de número 79, nós vamos estar lendo apenas o verso 9. Gostaria também de dar a boa noite para os nossos irmãos que estão em casa, estão nos acompanhando pela internet, que mesmo em suas casas, irmãos, vocês possam também estar cultuando aí com a sua família o nosso Deus. Salmo 79, verso 9. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Só um versículo curtinho? Vamos lá. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do Teu nome. Amém. Irmãos, esse Salmo 79, é bem possível que esse Salmo ele tenha sido escrito um pouquinho depois da destruição de Jerusalém, lá por Nabucodonosor. Os irmãos têm esse relato na Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 25. E o contexto ali, irmãos, quando Jerusalém é destruída, o principal pecado do povo naquele momento era a idolatria. O povo de Deus, eles eram idólatras, eles adoravam a outros deuses. Irmãos, alguns milhares de anos depois, nós estamos aqui, e nós ainda, irmãos, nós temos flertado com a idolatria. Pode ser que nós não tenhamos feito imagens de escultura como era na época, pode ser que nós não adoramos outro Deus como Israel fazia, irmãos, mas nós temos levantado ídolos nos nossos corações. Ídolo é tudo aquilo que, se for tirado de você, a sua vida ela perde o sentido, ela perde o significado. E isso pode ser dinheiro, pode ser o seu emprego, pode ser a sua carreira, pode ser alguém que você ama, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua mãe, seus filhos. Tudo aquilo que você deposita o sentido da sua vida no lugar de Deus se torna um ídolo. Irmãos, aqui, reconhecendo o pecado do povo, o salmista, então, ele pede tanto pela ajuda quanto pelo perdão de Deus. Como nós lemos, ele diz, ajuda-nos, ó Deus, e ele diz, Salvador nosso. E é interessante aonde o salmista coloca a fonte disso. Ele coloca pela glória do Teu nome. O salmista já reconhece que a ajuda que ele precisa de Deus não é nada que possa buscar nele próprio, não é nada que possa ser buscado no povo, é pela glória do nome de Deus. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do Teu nome. Veja, irmãos, que não há nada, o salmista já reconhece que não há nada no povo de Israel na qual eles mereçam o perdão de Deus. É pelo amor do próprio Deus que o perdão vem sobre eles. E aqui, de forma profética, obviamente, o salmista ele já nos adianta que tanto a glória quanto o amor de Deus que nos livraria, que nos limparia dos nossos pecados, seriam revelados justamente em nosso Deus, no Salvador nosso, na segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, o Cristo de Deus.
Milhares e milhares de anos depois, Jesus Cristo se encarnaria, viveria entre nós, morreria naquela cruz para expiar os nossos pecados. E de fato foi isso que Jesus fez. Irmãos, esse é um momento de contrição, é um momento seu com Deus. Não faça desse momento só mais um momento da liturgia do culto. Talvez você não tenha tido a oportunidade durante a semana de dobrar o seu joelho e pedir perdão pelos seus pecados. Talvez você nem tenha se lembrado de fazer isso. E aqui é o momento que a gente faz isso antes de darmos início às demais atividades do culto. Então, irmãos, reconheça, é a hora de você olhar para dentro do seu coração e fazer uma análise própria sua. É bom você sempre fazer essa análise junto com a palavra de Deus e verificar se você tem levantado ídolos no seu coração que não Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tem sido o centro do seu coração, se Jesus Cristo não tem sido o sentido e a razão da sua vida, você precisa identificar aquilo que você tem colocado no lugar de Deus no seu coração. Então, faça uma pequena reflexão. Esse momento é seu, você tem um minuto aqui de silêncio. Pense, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Se você de cara já identifica algum ídolo que você tem na sua vida, já abra a mão, entronize novamente Jesus Cristo no seu coração e receba o perdão, porque Jesus Cristo já lhe concedeu naquela cruz o perdão necessário. Senhor nosso Deus, muitas vezes, ó Pai, de forma desapercebida, nós temos, ó Deus, entronizado outros ídolos no nosso coração, ó Pai. Nós temos, às vezes, colocado todo o significado da nossa vida, toda a razão do nosso viver, Senhor, em coisas deste mundo, em coisas que são passageiras, ó Pai. E às vezes, ó Deus, nós temos destronado Jesus Cristo dos nossos corações. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. A Tua palavra nos ensina como o Senhor, ó Deus, abomina a idolatria. Como o Senhor abomina, Deus, que nós adoremos outros deuses que não o Senhor. Pai, por isso nós clamamos pela Tua graça, para que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós possamos identificar aquilo que tem atrapalhado a nossa devida adoração ao Senhor, Pai. Limpa o nosso coração, ó Pai, que nós possamos jogar fora, abrir mão dos deuses que têm tomado conta dos nossos corações e colocar Jesus no centro das nossas vidas novamente, ó Pai. Ajuda-nos porque sozinho nós não conseguimos, nós precisamos do Teu Espírito Santo, através da revelação da Tua palavra que mostra, Senhor, o Teu devido lugar no nosso coração, na nossa vida. Senhor, nós reconhecemos que o nosso pecado, Deus, ele só pode ser limpo, Deus, através do sangue do Teu Filho Jesus. Teu Filho derramou, Senhor, maravilhoso, naquela cruz um sangue precioso que nos lavou do pecado, que nos lavou, Senhor, da iniquidade. Nós que agora cremos no Teu Filho Jesus Cristo, nós temos novamente acesso ao Senhor por causa da obra da cruz. E nós somos eternamente gratos por isso, ó Pai. Nos ajuda a cada dia, Senhor, no nosso processo de santificação. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a identificar, ó Deus, aquilo que nós temos trocado pelo Senhor, para que nós possamos, através do Teu Espírito, sempre estar nos policiando. E isso, Senhor, em conjunto com a Tua palavra, com a oração, para que nós possamos continuar crescendo, continuar sendo santificados, rumo, Senhor, à nossa glorificação que acontecerá no último dia, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelos perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, irmãos. Eu não sei se tem algum visitante pela primeira vez, eu creio que não, né? Ninguém nos visita pela primeira vez. Você que talvez está nos assistindo via internet, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Saiba que nós já estamos, né, com as nossas atividades presenciais aqui no templo, a igreja já está aberta. Você também é muito bem-vindo aqui. Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos para o nosso momento de intercessão agora. E eu vou convidar o presbítero André para estar fazendo essa oração. E nós temos alguns pedidos de oração que nós precisamos colocar aqui para nós intercedermos. Primeiramente, irmãos, eu gostaria que o presbítero André e vocês também, acompanhando a oração, concordando com ele, orasse pela nossa igreja, irmãos. Nós, depois que voltamos, depois da pandemia, eu conversava isso com os nossos diáconos aqui na terça-feira, nós temos visto muita dificuldade de alguns irmãos retornarem para a igreja. Alguns irmãos não retornaram, outros realmente com problemas de saúde, a gente tem acompanhado, tem entendido, mas outros a gente não sabe o porquê. Então nós queremos orar para que o Espírito Santo incomode os nossos irmãos que são membros da igreja, né, que precisam retornar para estar cultuando aqui conosco. Peço também para a oração, irmãos, pela nossa liderança, pelo nosso conselho local, pela junta diaconal. Nós precisamos muito da oração da igreja. Foi vocês mesmos quem nos colocaram aqui. Foi vocês que nos escolheram e nós cremos que isso é a direção de Deus, mas mesmo assim nós precisamos todos os dias da oração de vocês, constantemente,
para Deus continuar aqui nos abençoando. Coloque nas suas orações também o pastor e a Cleia, né, que, como eu coloquei aqui no começo do culto, ele está de férias, para que Deus possa abençoá-lo. O pastor testemunhou aqui no último culto que ele tem tido algumas dificuldades na área da saúde, a Cleia também. Então, para que Deus possa renovar as forças dele nesse período de férias, renovar aí a sua esperança, para que ele possa voltar aí fortalecido. Irmãos, o irmão Cleison, aquele da casa de recuperação, nós já estivemos orando para ele aqui alguns cultos, né, recentemente. E eu fui informado de que ele foi entubado, irmãos, e ele não está passando bem mesmo. A esposa já está melhorando, os filhos já estão bem, mas ele foi entubado de novo, então a família pede oração pelo Cleison. O diácono Edmilson, né, ele também está com suspeita de Covid, ele vai estar fazendo o exame, se eu não me engano, amanhã, né, ele comentou com a gente. Então, ore, irmãos, também para que Deus guarde. A Eliana não estava bem de saúde também, ela também está se cuidando. Parece, se eu não estiver enganado, que o exame dela deu negativo. Deu, né? Então, orem também pela Eliana, pelas meninas, para que Deus possa guardar a vida daquela família ali também. Eu peço oração também, irmãos, pelo irmão Diogo, mais especificamente pela sogra do irmão dele que veio a falecer hoje. Inclusive, os irmãos não estão aqui no culto por causa disso. Eles precisaram estar viajando. E ele pede oração pela família, né? A Beatriz, Gustavo, Lucas, Rafaela e a viúva, que ele colocou que é a Dona Sático, ou não sei pronunciar se é Sático, acho que é isso mesmo. Lucas, Rafaela e Dona Sático. A família que está enlutada, irmãos, devido aí ao falecimento, então, do sogro do irmão Diogo. Então, quero passar a palavra ao presbítero André, ele vai estar fazendo essa oração. Você ore também, concorde com a oração dele, em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, como teus filhos, como teus servos, Senhor, como uma família, como membro do corpo de Cristo, ó Pai, direcionados pelo teu Espírito, onde Cristo é o nosso cabeça, onde Cristo é o que nos domina, nos controla e nos guia segundo a tua vontade. Por isso, Senhor, que nós intercedemos, é por isso que clamamos, é por isso que oramos a Ti, porque nós dependemos de Ti. O Senhor fez todas as coisas, o Senhor pagou pelos nossos pecados, é o Senhor que nos sustenta a cada dia. E por isso, Senhor, nós temos a fé de que o Senhor há de nos ouvir, mas não só nos ouvir, também atender os nossos pedidos, porque não são para nós em particular, são para os nossos irmãos, são para a nossa igreja, são pedidos, ó Deus, que são de acordo com a Tua vontade. Pedidos, Senhor, que eu acredito que o Senhor será glorificado em cada um deles. Por isso, ouve, Senhor, a nossa intercessão. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, Senhor, que da nossa aqui, igreja, que ainda não vieram, não voltaram. Nós sabemos que a situação ainda não é tão boa quanto nós queríamos que fosse, mas a vacina já chegou. A maioria já de pessoas da nossa cidade já foi vacinado. Acredito que a maioria dos nossos irmãos que ainda não voltaram, aqueles que estão com boa saúde, já foram vacinados. Então, Senhor, se há uma falta de desejo, se há uma fraqueza, se há uma diminuição de fé desses nossos irmãos, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa tocar nos corações deles, voltar, Senhor, a fazer com que o desejo deles pelo Senhor, pela Tua palavra e pela comunhão se acenda, ó Pai, para que eles estejam conosco novamente. Abençoa também, Senhor, a liderança da nossa igreja, o conselho e os diáconos, os oficiais que a igreja escolheu, mas a igreja só escolheu porque o Senhor assim o quis. Nós, Senhor, representamos essa igreja, nós pastoreamos essa igreja, e o Senhor sabe muito bem que esse serviço não é fácil. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abençoa as nossas vidas com discernimento, com sabedoria, com sempre o desejo, Pai, de que nós façamos o melhor para essa igreja, o melhor para os membros, cada um dos membros dessa igreja, que nós cuidemos deles como o Senhor Jesus cuida de nós. E que o Senhor, ó Deus, possa ter a misericórdia de nos dar a sabedoria também. E que nós possamos fazer tudo isso para a glória do Teu nome. Abençoa o pastor Isaías, abençoa a Cleia. Eles têm um fardo ainda maior que o conselho e os diáconos dessa igreja. É um fardo de se dedicar integralmente na vida do pastor Isaías a essa igreja local.
Não é fácil, Senhor, ser um pastor. É temerário ser, porque você tem que dar a vida pelas suas ovelhas, pelas ovelhas de Cristo, por aqueles que o Senhor os colocou sob os seus cuidados. E o pastor tem sofrido, não pelos cuidados da igreja, mas sofrido pelas dores do mundo, Senhor, pelo que o pecado causou no mundo e, consequentemente, em nós. Por estresse, por cansaço, por dores no corpo, pela saúde debilitada, não só ele como a Cleia. Por isso nós pedimos que o Senhor os abençoe, fortaleça, restaura, revigora, não só o físico, Pai, mas a mente também. Abençoa o irmão Cleison da Casa de Recuperação, que nós já temos orado, como disse o presbítero Rafael, e ele nessa situação de estar entubado, Pai, é muito temerária e com certeza a família deve estar muito preocupada. Consola os familiares e segundo a Tua vontade, ó Deus, livra o irmão Cleison dessa situação. Oramos também pelo o diácono Ednilson, que irá fazer o teste do Covid. Graças ao Senhor, a Eliane não teve nada, só uma gripe mesmo, e que o Senhor a abençoe para que ela se restabeleça. Mas livra as meninas, Senhor, para que elas não peguem nem a gripe, e que, segundo a Tua misericórdia, o Ednilson também não tenha Covid. Abençoa o Diogo, a Érica, o João Vitor, nessa viagem que eles fizeram, e vão precisar retornar ou hoje ou amanhã, que o Senhor os livre do mal. Abençoe a família, Senhor, que Ele pediu para que nós estivéssemos orando, que é a Beatriz, Gustavo, Lucas, Rafaela e a dona Satico, Senhor, que perdeu uma pessoa muito importante, um pai de família, perdeu um marido, perdeu os amigos, perderam um grande amigo, Senhor, que o Senhor console todos eles, que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando na vida deles e que isso também seja para a glória do Teu nome de alguma forma, ainda que não entendemos. Abençoa também, Senhor, a dona Dalmira, a mãe do meu amigo, que está passando por tratamento, Senhor, e fazendo vários exames. Ela tem se preocupado muito, ela tem tido muito medo das coisas que podem acontecer, mas que ela possa confiar em Ti e saber que, independente de qualquer coisa, o Senhor está no controle da vida dela. Senhor, nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu santo nome e, com a fé devidamente colocada em Ti, queremos que o Senhor tenha ouvido as nossas orações. Por isso nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé, irmãos. E ainda no livro dos Salmos, eu gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 23. Esse salmo é um salmo muito conhecido da igreja, né? Nós vamos lê-lo todo. Salmo 23. Todos acharam? Amém? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Irmãos, esse salmo é um salmo muito bonito. Mas esse salmo é um salmo muito peculiar também, porque, irmãos, no contexto hebraico, o verso 5 fala aqui de Deus preparando uma mesa na presença dos inimigos. No contexto hebraico, irmãos, preparar uma mesa era sinônimo de festa, era sinônimo de celebração, sinônimo de alegria. E olha que interessante, Deus, Ele nos prepara uma mesa de celebração, não quando finalmente a gente sai do vale escuro, mas enquanto nós estamos nele, na presença dos nossos adversários. Isso significa, irmãos, que Deus, Ele deseja que nós nos alegremos nele, mesmo em meio ao nosso sofrimento, mesmo em meio aos momentos de dificuldade. Eu sei que isso parece confundir um pouco a nossa razão humana, né? Como assim eu posso me alegrar, eu devo me alegrar, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor? Mas, irmãos, acontece que Jesus Cristo, Ele que é o supremo pastor, Ele
de fato, ele sabe o que é ser uma ovelha. Jesus Cristo, ele não só é o nosso pastor, mas ele se encarnou e ele viveu aqui entre nós. Ele passou pelas mazelas dessa vida como eu e você passamos hoje. Ele, de fato, ele entende a nossa dor. Ele compreende o que nós estamos passando, porque ele passou pelo vale da sombra da morte. E Jesus, ele não só passou, mas como ele também venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso, irmãos, nos garante que ele estará conosco a cada passo do caminho, enquanto nós estivermos nessa jornada. Então, veja, Deus quer que nós nos alegremos nele, em meio a circunstâncias adversas, irmãos, porque a nossa confiança, a nossa certeza é que, por meio de Jesus Cristo, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias, mesmo que nós estivermos passando no vale escuro, irmãos. Então, que nesse momento nós possamos adorar ao Senhor Jesus, depositar a nossa confiança nele, e sabemos que Deus caminha conosco, mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento. E isso se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, amém? Então, nesse momento, nós vamos cantar, irmãos, o hino 266, que é o hino também conhecido da igreja, o hino Rude Cruz. E esse é o seu momento de ofertar aqui, enquanto nós estivermos cantando. Você que veio preparado para os seus dízimos ou a sua oferta, você fica à vontade, você pode trazer aqui no gasofilácio enquanto a gente estiver cantando. Vamos cantar, então. Som. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração nesse momento de gratidão.
Agradecendo a Deus, irmãos, pelo perdão dos nossos pecados, agradecendo a Deus pelos pedidos de intercessão que foi feito aqui, crendo que Deus ouve as nossas orações, agradecendo a Deus por essa igreja, agradecendo a Deus por tudo que nós temos, que Deus tem nos dado. Irmãos, entenda que não tem nada que você possua que não foi Deus que te deu. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus, e Ele, por sua graça, bondade e misericórdia, tem nos abençoado. Nós vamos fazer essa oração de gratidão. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Aparecida Paro, carinhosamente a nossa irmã Cidinha, para estar fazendo essa oração de gratidão ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite, para agradecer, para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que já foi feito aqui, pela leitura da palavra, pelos hinos a Ti, Senhor, entoados. E agora, ó Pai, nós queremos Te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, Pai, porque Tu tens, Senhor, abençoado a cada um para que oferte a Tua casa, para que essa casa possa cumprir, Senhor, com os seus deveres financeiros, ó Pai. E que cada um, Senhor, que contribuiu, que o Senhor possa estar abençoando no vestir, no alimentar e no pagar as suas contas, ó Deus. Que na casa de nenhum irmão falte o pão de cada dia, Senhor. Nós estamos vivendo em momentos muito difíceis, onde muitos têm perdido o emprego, ó Pai. Mas essa casa, Senhor, nunca deixou de ser abençoada. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a tocar nos nossos corações, para que possamos manter esta casa, Senhor. É o que nós já pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, amém. Irmãos, você que pode, continue de pé. Nós vamos continuar louvando a Deus com 2 cânticos aqui, com um conjunto. Graças e paz, igreja. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor, o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras,
me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Continuamos cantando então sobre Jesus, sobre a obra da cruz, aquilo que Cristo fez, amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Amém, irmãos? Você pode se assentar. É muito bom quando nós cantamos canções que exaltam a obra e a pessoa de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Nós vamos ler até o 42. Esse texto é um texto um pouco longo. Peço que os irmãos prestem atenção na leitura. E a nossa intenção aqui, irmãos, é falarmos hoje como nós podemos lidar com o sofrimento. Eu creio que nós precisamos, irmãos, estar preparados para o dia mau, assim como as Escrituras nos chamam. Precisamos aprender a lidar com o mal e com o sofrimento, porque mais cedo ou mais tarde isso pode acontecer, irá acontecer conosco, e como cristãos nós precisamos estar preparados para esse dia. Então, através desse texto, nós vamos fazer uma reflexão bíblica aqui. Vamos ler então, Marcos 5, do 21 ao 42. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu ali o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida, e nós estamos, Senhor, com os corações ardendo, Senhor, para ouvir a explicação da tua palavra. Por isso, Deus, fala aos nossos corações nessa noite, que nós possamos tirar aqui grandiosos aprendizados, Senhor, dessa história maravilhosa, para que nós possamos, ó Deus, saber que o Senhor é conosco, que o Senhor, nós podemos confiar plenamente em Ti. Fale conosco, Senhor, no poder do Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Essa história maravilhosa que nós acabamos de ler, ela nos fala sobre sofrimento. Primeiramente, ela nos diz que o sofrimento ele é inevitável, como eu havia dizendo aqui. O texto nos diz que havia uma mulher com hemorragia que estava sofrendo. Mas, irmãos, nós temos pelo menos 3 sofredores aqui nessa história. A garotinha, que está em estado terminal. Nós temos a mulher, que tem essa doença crônica, ela já está assim há pelo menos 12 anos. E nós temos também Jairo, o pai da garotinha. Porque, irmãos, eu e vocês, nós sabemos que quando alguém que nós amamos está sofrendo, a gente sofre junto também. Então nós temos pelo menos 3 sofredores. Isso significa, irmãos, que o sofrimento, ele vem em diversos tipos, de diversas formas, ele vem de diversos tamanhos, diversos modelos, mas o sofrimento sempre vem. Sempre ele vem. O sofrimento ele vai acabar vindo, irmãos, para todos nós. E assim, o sofrimento, ele vai te deixar uma pessoa melhor ou vai te tornar uma pessoa pior? O sofrimento ele vai te deixar com o coração mais endurecido ou ele vai te deixar com o coração mais amolecido? O sofrimento ele vai te tornar uma pessoa mais forte ou o sofrimento vai te tornar uma pessoa mais fraca? Mas o sofrimento não vai te deixar da mesma maneira que você estava. Não vai, ele vai mudar você, ele vai te transformar de uma maneira ou de outra. Irmãos, tudo depende da maneira como você lida com o sofrimento. Tudo vai depender da maneira com que você responde ao sofrimento. Sendo assim, como nós então deveríamos responder? Como nós deveríamos encarar? Como deveríamos lidar com o sofrimento? Quando nós olhamos para a história da humanidade, irmãos, nós identificamos pelo menos 2 formas de lidar com o sofrimento. Nós temos a maneira antiga e nós temos a maneira moderna. Eu vou falar rapidamente aqui das 2. A maneira antiga, irmãos, nós vamos encontrar principalmente nos filósofos gregos, romanos e estoicos. Porque os estoicos, eles acreditavam que você não deve demonstrar emoção alguma. Você não deve dar lugar à emoção no seu coração. Você lida com o sofrimento sendo uma pessoa forte. Você lida com o sofrimento não cedendo, não deixando que isso tome conta do seu coração. E a principal maneira de fazer isso, irmãos, é não amando as coisas e as pessoas tanto assim. E existiu um filósofo estoico que representava essa vertente do estoicismo na filosofia grega, e o conselho dele às pessoas era esse, preste atenção. À noite, quando você der um beijo no seu filhinho, na sua mente diga o seguinte: meu filho, você pode morrer amanhã de manhã. Esse era o conselho dele, irmãos. Não conecte o seu coração de forma profunda com nada. Não conecte o seu coração de forma profunda com ninguém. Então essa é a maneira antiga, a maneira estoica. Controle as suas emoções. Não chore, não ame nada tanto assim. Mas nós temos também a maneira moderna, especialmente a maneira moderna secularizada. A visão secular de mundo, irmãos, ela diz que esse mundo aqui é tudo o que importa. Esse mundo é tudo que existe, não existe vida após a morte. Tudo que nós precisamos está nesse mundo aqui. Então, o que acontece? O significado da sua vida está ligado com algo desse mundo. O significado da sua vida tem que ser algo aqui desse mundo. E talvez seja o seu emprego, talvez o significado da sua vida seja a sua carreira, seja ganhar dinheiro, seja as pessoas que você ama, seja a busca por um grande amor, ou seja, para a mente secular, o significado, a razão da vida está ligado a esse mundo. Agora, irmãos, perceba uma coisa. O sofrimento, ele tira de nós as coisas desse mundo. O sofrimento, ele tira de nós a saúde. O sofrimento tira de nós o dinheiro. O sofrimento, ele tira de nós as pessoas que nós amamos. Então, numa mente secular, irmãos, o sofrimento ele é traumático. Ele traumatiza as pessoas. Não existe uma maneira de lidar com o sofrimento. O significado da sua vida ele é tirado de você e então você simplesmente desmorona. Sendo assim, a pessoa que tem a mente secularizada, a pessoa sem Deus, ela é uma pessoa brava. Ela é uma pessoa aborrecida com o sofrimento. E as pessoas modernas, elas têm raiva do sofrimento porque o sofrimento as fere. O sofrimento as machuca. E elas não conseguem entender nenhuma razão por que o sofrimento existe. A mente delas não encontra nenhuma razão para o sofrimento, então elas acabam encarando o sofrimento como algo absolutamente sem sentido, sem significado algum. Então veja, irmãos, nós temos a maneira antiga e nós temos a maneira moderna secular. Mas a maneira cristã, irmãos, não é nenhuma das duas. A maneira cristã de lidar com o sofrimento não é nenhuma das duas. E nós vamos aprender aqui hoje, então, como nós cristãos devemos lidar com o sofrimento.
Primeiro, irmãos, no texto que nós lemos, perceba como Jesus ele trata essa mulher. Lembre-se, Jesus está caminhando ao lado de um chefe da sinagoga, um homem que é muito importante, né, provavelmente um homem rico, importante naquela época. E essa mulher é uma mulher pobre. O texto nos informa que ela gastou todo o seu dinheiro na busca pela cura, pela doença que ela tinha. E essa mulher, irmãos, ela é uma mulher numa sociedade patriarcal, uma cultura patriarcal, então ela não possui nenhum status, nenhum naquela sociedade. O texto nos diz que ela tinha uma hemorragia. Algumas traduções dizem que ela tinha um fluxo de sangue, né, que acho que é a tradução mais conhecida nossa. E sendo assim, irmãos, por causa disso, os judeus não podiam tocar nela. Os judeus não podiam ter nenhum relacionamento com ela. Por quê? Porque, de acordo com a lei de Moisés, essa mulher ela estava cerimonialmente impura. Mas, irmãos, percebam o que Jesus faz. Jesus, ele mantém o homem importante esperando de lado, e ele então dá atenção a essa mulher no meio da multidão e ele a deixa derramar o seu coração. Veja que no verso 33 e 34 diz assim: então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmãos, perceba como Jesus fala de uma maneira dócil com ela. Como Jesus fala de uma maneira carinhosa com essa mulher. Ele a chama de filha. Ele permite ela derramar o seu coração. Irmãos, essa não é a maneira estoica. Essa não é a maneira antiga. Veja que Jesus não diz: mulher, se comporte, guarde os seus sentimentos. Não. Ele a permite derramar o seu coração. E, meus irmãos, quando o cristianismo surgiu, o cristianismo ele foi assim, algo incrível naquelas culturas antigas. Se você lê o Novo Testamento, principalmente se você lê os evangelhos, e se você se atentar ali para as emoções de Jesus, para todos aqueles textos que vão falar a respeito das emoções que Jesus sentia, irmãos, mais do que qualquer outra coisa, você vai perceber Jesus Cristo lamentando, você vai perceber Jesus Cristo tendo compaixão pelas pessoas. O profeta Isaías nos diz, né, que ele era um homem de dores. Então, irmãos, logo ele não é alguém que vai dizer não chore, não guarde os seus sentimentos. Não, Jesus Cristo ele é amável com as pessoas que choram. Ele mesmo chora. Os irmãos conhecem a passagem no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Maria, cujo irmão Lázaro havia morrido, Maria vem ao seu encontro. Então Jesus diz que ali, quando ele encontra Maria, diz que o texto que Jesus simplesmente chora. Veja, Jesus não é um estoico, irmãos. O cristianismo ele te permite chorar. O cristianismo te permite sentir as emoções. O cristianismo te diz: não desconecte o seu coração das pessoas. Ame as pessoas. Porque o evangelho ele irá te levantar acima de todo sofrimento. Então veja, irmãos, Jesus ele rejeita o modo antigo de lidar com o sofrimento. Mas esse texto também nos fala, irmãos, bastante a respeito de um modo muito direto com as pessoas modernas. Com o pensamento moderno, aquelas que estão com raiva do sofrimento. Aquelas que estão com raiva de um Deus que pode permitir o sofrimento. Irmãos, é muito comum você conversar com pessoas que não creem em Deus, e um dos argumentos mais usados é esse: olha, desculpa, eu não consigo acreditar em um Deus que pode permitir tanto sofrimento. Eu não consigo acreditar em um Deus que possa permitir tanto sofrimento assim, eu não vejo razão nenhuma para o sofrimento. E esse texto, irmãos, ele também nos ensina algo com relação a essa mente secular que pensa assim. Vocês se lembram? A garotinha estava morrendo, e ela estava prestes a morrer a qualquer momento. E aí, irmãos, quando essa mulher com hemorragia chega, o texto nos diz e nos informa que ela estava doente há 12 anos já, certo? Então, quando eu e você, a gente olha para essa situação apenas com a nossa razão humana, irmãos, o que nós pensaríamos? Nós diríamos o seguinte: Jesus, deixa essa mulher aguardar mais um pouquinho e vai atender a garotinha que ela está prestes a morrer. Essa mulher já está assim há 12 anos, ela pode esperar mais um pouco. Por favor, Senhor Jesus, se apresse e atenda a garotinha que ela está prestes a morrer. Irmãos, mas ao invés disso, Jesus ele conversa com essa mulher enquanto essa garotinha está morrendo. Irmãos, eu fico pensando que o pai dela deve ter pensado. Os irmãos leram no texto comigo, diz que ele pediu a Jesus insistentemente que fosse ver a filha dele. Esse pai estava desesperado com a filha que estava morrendo. E eu fico imaginando que talvez tenha passado na cabeça de Jairo. Talvez ele tivesse tido vontade de dizer: Jesus, por favor, se apresse. Rápido, por favor, a minha filha está morrendo. Venha atender a minha filha rápido, Jesus, por favor. Mas, irmãos, Jesus ele não se apressou. E isso, irmãos, deixa a razão humana enfurecida.
Nós não conseguimos entender. Principalmente a mente secularizada, não faz sentido isso para eles. Não faz sentido o que Jesus está acontecendo aqui, deixando uma garotinha morrer enquanto ele poderia ter atendido ela. A mente secular não consegue entender isso. E então, porque eles não entendem o sofrimento, porque eles não entendem o processo, eles simplesmente rejeitam a Deus, simplesmente rejeitam a Jesus. Mas, irmãos, eu quero que você se atente para a história. Jesus, ele vê coisas que a razão humana não vê. Jesus vê coisas que eu e você não conseguimos enxergar. Jesus percebeu, irmãos, que essa mulher, ela tinha sim uma necessidade urgente. Ela tinha a necessidade de derramar o seu coração diante de Jesus. Seria aqui, irmãos, um momento crucial para que essa mulher fosse de fato convertida. Veja que o verso 34 diz que Jesus não diz para ela que ela somente foi curada. Jesus Cristo olha para ela e enfatiza o seguinte: filha, a sua fé salvou você. Jesus vai mais profundamente aqui. Essa mulher, ela seria transformada, não apenas fisicamente, mas ela seria transformada também espiritualmente. Jesus conseguiu ver isso. Jairo, o pai da garotinha, não conseguiu ver isso. As pessoas que estavam ao redor não conseguiam ver isso. Eu e você conseguimos ver isso porque nós estamos lendo a Bíblia. Então veja, irmãos, essa mulher tinha uma necessidade. E ainda assim a garotinha morre. O verso 35 diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda está incomodando o mestre. Irmãos, acontece aqui que Jesus, ele sabia que o ministério dele a essa garotinha, irmão, seria muito mais glorioso ainda pelo fato dele ter esperado em atendê-la. Muito mais glorioso. Veja o verso 36, Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Irmãos, se você tiver que sair daqui dessa noite com alguma coisa fixada na sua mente dessa exposição, saia com algo. Saia daqui com essa frase: sempre há um plano. Sempre há um plano da parte de Deus. Sempre. Mas nós, irmãos cristãos, nós precisamos confiar que Deus ele é capaz de manter esse plano. Que Deus é capaz de levar o plano até o final. Deixa eu dar um exemplo disso para você. Jesus Cristo, ele foi um homem maravilhoso, certo? Foi um grande homem. Ele estava sempre curando os enfermos. Ele estava sempre fazendo boas ações. Irmão, você consegue imaginar a euforia que era quando Jesus entrava numa cidade? Ele curava os cegos, eram pessoas surdas que ouviam, os aleijados andavam. Que grande homem, irmãos, que homem maravilhoso. Mas aí eles pegaram e colocaram ele numa cruz. E Jesus está ali morrendo. E todas aquelas pessoas que o amavam, que o admiravam, eles estão vendo esse grande homem morrer naquela cruz. Irmãos, é natural que a maior parte deles dissesse: eu não consigo ver nada de bom a partir disso que Deus esteja fazendo a partir disso. Para a razão humana deles, isso não fazia sentido algum, irmãos. Por que um homem tão bom, por que um homem tão maravilhoso, um homem jovem, da idade de 33 anos, seria brutalmente assassinado dessa forma? Veja que eles não conseguiam perceber aqui, irmãos, o que Deus estava fazendo. E talvez muitos ali naquele dia tenham ido embora para casa perdendo a sua fé em Deus. Mas, na verdade, irmãos, eles tinham diante deles ali a maior coisa que Deus já fizera na história. Mas eles não conseguiam entender, a razão humana deles não conseguia entender o que Deus estava fazendo. Irmãos, perceba uma coisa. Nós temos esse livro chamado Bíblia, certo? É um livro grande. Aqui tem 66 livros, irmãos. E todo o conteúdo desse livro, ele foi escrito para nos mostrar por que Jesus Cristo teve que morrer naquela cruz. Todo esse livro aqui foi escrito, tem um livro inteiro escrito só para te explicar por que aquela coisa horrível teve que acontecer com Jesus naquela cruz. E quando nós lemos a Bíblia, irmãos, quando nós começamos a lê-la, fica evidente para nós que sempre existiu um plano da parte de Deus para com a vida de Jesus Cristo. Sempre. Mas acontece, irmãos, que nós só temos um livro, que é a Bíblia. Você não tem o seu livro. Eu não tenho o meu livro, que explica com detalhes o porquê que eu estou sofrendo ou o porquê de algumas circunstâncias da minha vida. Não, nós não temos. Mas, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vivemos sabendo que Deus ele tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E assim, meus irmãos, assim como Deus ele trouxe um bem maravilhoso a partir do sofrimento de Jesus, eu quero que você entenda que você precisa confiar que Deus também tem um plano para o seu sofrimento também. Nada foge ao propósito, ao controle de Deus.
E nós não temos, irmãos, a necessidade de saber exatamente qual é esse plano. Por exemplo, pense em Jó. Quando Jó sofreu, acho que todos conhecem a história de Jó, é muito famosa. Quando Jó sofreu, irmãos, ele não fazia ideia do porquê que ele estava sofrendo. Jó perdeu tudo, Jó perdeu sua saúde, perdeu dinheiro, perdeu seus filhos. E veja, irmãos, nós sabemos por que Jó sofreu. Nós sabemos por que Jesus sofreu. Você não sabe por que você sofre, mas sempre há um plano. Sempre há um plano da parte de Deus. Irmãos, tem um texto, eu conversava isso com o irmão Johnny na nossa reunião de discipulado essa semana. Tem um texto no Evangelho de João, irmãos, que quando eu leio essa passagem, eu fico assombrado. Toda vez esse texto, ele me assombra. E ao mesmo tempo que ele me assombra, ele também me desperta para a minha necessidade de confiança na soberania e no poder de Deus. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo. Abrem sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 9, por favor. Evangelho de João, capítulo 9. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 9. O texto diz assim, irmãos: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Veja o que está acontecendo aqui, irmãos. Jesus está caminhando com seus discípulos, então passa um homem que era cego, e as pessoas conheciam esse homem, sabiam que ele nasceu cego, e então os discípulos olham para Jesus e falam assim: olha, Jesus, por que ele nasceu cego? O pecado é dele ou o pecado é dos pais dele? Aqui, irmãos, eu não vou entrar em pormenores, mas os discípulos tinham um entendimento completamente equivocado, com uma espécie de maldição hereditária, sabe? E além de Jesus resolver isso, esse problema desse entendimento equivocado dos discípulos, Jesus diz algo, irmãos, que é relevante para o nosso texto aqui hoje. Ele diz o seguinte, ao verso 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Irmãos, se você lê esse texto não te assombra, você está lendo esse texto errado. Irmãos, esse texto está dizendo que esse homem nasceu cego, para que se manifestasse as obras de Deus na vida dele. Veja, irmãos, esse homem nasceu assim para que em determinado momento da história, ele fosse curado por Jesus Cristo, para que ficasse comprovado que de fato Jesus Cristo era o Messias, o Cristo de Deus. Veja, irmãos, esse texto ele desafia completamente a nossa razão humana. A mente secular olha essas coisas e não consegue compreender isso. Esse homem ele viveu durante muito tempo sofrendo por ser cego. Mas, irmãos, Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano para a vida desse homem. Esse homem não fazia ideia de qual era esse propósito. Ele não fazia ideia de qual era esse plano. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. E, meus irmãos, eu e você, nós podemos estar passando, ou nós iremos ainda passar por momentos de sofrimento, irmãos, na qual nós vamos ficar sem entender, às vezes, o propósito de Deus. Ficar sem entender o porquê que nós estamos passando por isso. E quando esse dia chegar, irmãos, ou se você já estiver passando, como nós lemos aqui na liturgia, se você já estiver passando pelo vale da sombra da morte, saiba, irmãos, que nem sempre os propósitos de Deus eles vão ficar evidentes ali. Mas, irmãos, nós precisamos saber que, independente se nós não conhecemos os propósitos de Deus, os propósitos de Deus eles são bons. As Escrituras nos dizem que a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita. Veja, como eu já falei aqui na liturgia, Deus ele prepara um banquete de celebração para nós, não depois que nós passamos pelo sofrimento, mas enquanto nós estamos nele. Deus cuida de nós, Deus tem um propósito para isso. Então, irmãos, lembre-se disso, sempre há um plano da parte de Deus. Volte lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, por favor. Sempre há um plano, irmãos, sempre há um plano. Então, me deixa aqui lhes mostrar qual era o plano para essa situação. Veja, Jesus ele vai então à casa daquela garotinha. E claro, ela tinha morrido. O verso 39, como nós lemos, Jesus diz, não, ela não está dormindo, ela está dormindo. Ela não morreu, né? Ela está dormindo. Mas, irmãos, quando nós lemos, por exemplo, o paralelo do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas nos informa que quando Jesus tocou essa garotinha, o Espírito retornou a ela. Então, sim, essa garotinha ela tinha morrido. E aí, irmãos, eles dão risada de Jesus, como nós vimos. Então Jesus manda todo mundo sair para fora, e ele traz apenas o pai
e a mãe dessa garotinha e alguns dos seus discípulos, e eles entram então no quarto onde essa garotinha já morreu, onde essa garotinha está morta. Irmãos, Jesus se inclina para essa garotinha, e no verso 41 diz que ele a toma pela mão, e ele diz alguma coisa em aramaico. Ele diz ali, Talita cumi. A tradução literal, irmãos, quer dizer, pequena mulher, levante-se. Mas a palavra aramaica talita, ela também é uma palavra afetiva. É como a palavra querida no nosso português. Então veja, Jesus a toma pela mão, como uma mãe faria, né, com sua filha numa manhã de domingo. Ele olha para ela, ele diz o seguinte, querida, está na hora de acordar. E essa garotinha, ela simplesmente levanta, irmãos. Irmãos, eu quero destacar 3 coisas aqui para que você possa entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Irmãos, olhe para o poder de Jesus. Olhe para o poder que Cristo tem. Jesus Cristo aqui ele está encarando a morte. Ele está encarando o maior inimigo. A morte é o nosso maior inimigo. A morte é a maior força que eu e você enfrentamos. A força maior do que um furacão, do que um tsunami, do que qualquer outra força da natureza. E ele diz simplesmente, ele pega na mão dessa garotinha, ele diz, querida, está na hora de acordar. Irmãos, você consegue perceber o poder de Jesus? Você consegue compreender o poder de Cristo? Você pode confiar plenamente no poder de Cristo para te livrar mesmo em meio ao seu sofrimento? Outro ponto, irmãos, perceba a doçura, perceba o carinho de Jesus. Perceba a doçura, Jesus chama essa garotinha de querida, Jesus chama chama essa garotinha de querida, chama aquela mulher de filha, a outra mulher que ele curou. Veja a sabedoria, irmãos, de Deus aqui em Jesus. Veja o amor, veja o cuidado que Jesus tem. Irmãos, entenda que Jesus ele ama mais a você do que você ama a si mesmo. E ele entende o seu problema, e ele sabe para onde ele está conduzindo a sua vida. Nós precisamos apenas confiar que Jesus Cristo é capaz de nos conduzir até o final. Mas, irmãos, eu quero lhe apresentar a principal razão do que por que você pode, de fato, confiar em Jesus, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio ao seu sofrimento. Você sabe por que Jesus Cristo foi capaz de tornar aquela mulher impura numa mulher pura? Porque, irmãos, ele receberia sobre si toda a impureza do pecado. Você sabe por que Jesus Cristo foi capaz de tirar essa garotinha da escuridão da morte? Porque ele entraria na escuridão da morte, ele clamaria, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, irmãos, ele recebeu a punição que nós merecíamos para que quando nós cremos em Jesus Cristo, ele nos tome pela mão, irmãos, e nem mesmo a morte será nada mais do que uma simples noite de sono para nós. Veja o poder de Jesus, veja esse poder. Quando o cristianismo surgiu no mundo antigo, irmãos, os cristãos daquela época, eles foram transformados parcialmente pela maneira pelas quais eles enxergavam o sofrimento. Pela maneira como eles lidavam com o sofrimento. Porque eles diziam o seguinte, olha, esse Jesus que foi crucificado e ressuscitou, ele era o Filho de Deus. Mas nós também entendemos que ele é um Deus que sofreu por nós. Veja, irmãos, outros deuses não sofrem. Os outros deuses conhecidos não sofrem. Jesus, ele é o Deus que sabe de fato o que é sofrimento, porque ele sofreu por nós. Então, meus irmãos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, nós sempre podemos ir até Jesus. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, muito embora eu e você, nós não saibamos qual é a razão do nosso sofrimento hoje, muito embora nós não saibamos qual é a razão específica do nosso sofrimento, nós sabemos qual não é a razão. Nós sabemos, irmãos, qual não é a razão. E a razão para o nosso sofrimento, irmãos, não é porque Jesus não nos ama, porque ele nos ama. Ele de fato nos ama e ele provou isso, irmãos, porque ele se encarnou, ele viveu aqui, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós, algumas até piores, ele foi açoitado, ele foi ridicularizado, humilhado, ele morreu pendurado numa cruz. Ele sabe de fato o que é sofrimento, irmãos. Por isso que o profeta Isaías o chama de o servo sofredor. Então veja, irmãos, nós que somos cristãos, nós não encaramos o sofrimento da maneira antiga, diminuindo estoicamente o nosso amor pelas pessoas ou pelas coisas, não. Na verdade, nós que somos cristãos, nós encaramos o sofrimento aumentando o nosso amor, aumentando a nossa alegria e aumentando a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo. Já a pessoa moderna,
A pessoa moderna secularizada, sem Jesus, como eu disse, ela tem a razão da sua vida completamente destruída pelo sofrimento. Mas se você é um cristão, se você crê em Jesus Cristo, o sofrimento, ele tem o poder de te atrair para cada vez mais para os braços de Jesus. Porque, irmãos, ele é alguém que caminha cada centímetro da estrada. Ele conhece de fato a sua dor. Tem uma autora que chama Elizabeth Elliot, e ela escreveu um livro que se chama O Sofrimento Nunca é em Vão. Irmãos, nesse livro ela relata que as maiores experiências de intimidade com Deus que ela teve foram em momentos de sofrimento, foram em momentos de dificuldade. Deus às vezes prepara esses momentos, irmãos, para nos arrastar para Ele, para nós nos colocar no nosso lugar e entendermos que nós dependemos somente dEle. Então, irmãos, o sofrimento pode nos levar para os braços de Cristo, porque Ele sofreu por nós, e nós podemos confiar plenamente em Jesus Cristo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque essa história revelada nos evangelhos, ela não é só uma história que está ali para nos contar de um fato isolado que aconteceu. Mas o princípio que nós tiramos dessa história, Deus, é que o Senhor sabe e conhece o sofrimento. O Senhor tem poder até sobre a morte, Senhor, que derá, Senhor, sobre as pequenas mazelas das nossas vidas. Mas muitas vezes nós deixamos de confiar no Senhor. Às vezes queremos confiar na nossa própria força, e por isso nós nos frustramos. Pai, nos ensina a lidar com o sofrimento confiando em Ti, Jesus. Nos ensina a lidar com as situações adversas da vida, sabendo que, da mesma forma, o Senhor Jesus conhece, o Senhor passou por isso, e o Senhor vive hoje, o Senhor reina ao lado do Pai, está à direita do Pai, está intercedendo por nós, e nós podemos depositar a nossa confiança em Ti, ó Deus, que o Senhor irá nos guardar, e mesmo que a morte nos alcance, ó Deus, a morte não será nada perto da gloriosa vida que nós teremos em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos leve a entender que a nossa vida aqui ela é passageira. E assim como nós cantamos aqui, hoje a cruz ela é símbolo de sofrimento. Nós cantamos aqui esse hino Rude Cruz que diz que hoje nós estamos carregando a nossa cruz. Mas um dia a nossa coroa vai chegar, ó Pai. E nós nunca mais enfrentaremos a dor e o sofrimento. Mas por enquanto, Deus, nós sabemos que toda dor ela é por enquanto. Então nos ajuda nesse processo a confiar em Ti. E saber, ó Deus, que não existe nenhuma inconsistência entre o sofrimento e a existência de um Deus bom e todo-poderoso. Porque o Senhor, ó Pai, por mais que não entendamos, por mais que não saibamos os propósitos, o Senhor tem propósitos. O Senhor tem propósito, ó Deus, mesmo no nosso sofrimento. Nos ajuda apenas a confiar em Ti. Nos ajuda apenas a entregar a nossa vida a Ti. E sabermos que o Senhor sabe o que faz das nossas vidas. O Senhor sabe para onde o Senhor nos conduz. Porque o Senhor é o nosso supremo pastor. E que mesmo no vale da sombra da morte, Pai, nós possamos sempre nos lembrar, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Algum recado para dar? Vem aqui, por favor. Os irmãos podem se assentar, irmãos, só passar uns recados rapidinho. Boa noite, irmãos. Só lembrando aqui, embora o nosso pastor esteja de férias, todos os nossos trabalhos permanecem. Hoje nós tivemos uma pequena falha de comunicação aí, porque nós deveríamos ter avisado no grupo da igreja que teria EBD, né? E foi muito bom a EBD de hoje. Quem veio sabe do que eu estou falando e quem não veio perdeu. Então, nossos trabalhos continuam. Terça-feira vai ter a reunião de oração às 8h. Venha, quem puder. No domingo vai ter normal também a EBD e à noite o pastor já prega, né? Para vocês que precisam de alguma coisa durante a semana, por favor, não incomode o pastor, porque ele realmente está precisando descansar. Então, qualquer coisa que os irmãos precisarem, você que é membro daqui também, da igreja que está nos assistindo, entre em contato com os presbíteros, ou com o Rafael, ou com o Jean, ou comigo, tá? Porque enquanto o pastor está ausente, é nosso dever cuidar de vocês, auxiliar vocês e ajudar vocês a levarem as cargas de vocês.
Tá bom? Então, que Deus abençoe, uma ótima semana e, se Deus permitir, até domingo que vem.